A leitura de quadrinhos é uma prática que tem ganhado muito fôlego nos últimos anos. Então, qualquer frequentador de livrarias e bibliotecas encontra quadrinhos em seções específicas, quadrinhos premiados com prêmios literários, enfim, obtém prêmios literários, quadrinhos celebrados, adaptados para o cinema, há toda uma cultura de consumo em torno dos quadrinhos. Então é natural que os quadrinhos também se tornem um tema a ser estudado. E foi o que eu me debrucei nesse livro, onde eu basicamente lanço uma grande pergunta. É possível pesquisar os quadrinhos dentro dos estudos históricos? O que significa tratar de quadrinhos desde uma perspectiva historiográfica? Quais são as especificidades dos quadrinhos quando entram no métier, enfim, do historiador? E foi o que eu acabei fazendo, e eu tentei escapar um pouco do tema clássico dos super-heróis, enfim, ainda que eles apareçam em algum nível, mas eu me perguntei o que significa falar de uma linguagem cujas origens remetem aos Estados Unidos, os comics, o que significa trabalhar essa linguagem num contexto distinto, no caso, o contexto latino-americano, centrando esforços basicamente no Brasil e no Chile. E a partir desse aprofundamento das perguntas, outras questões foram surgindo. Eu passei a perguntar de forma um pouco mais provocativa o que significa trabalhar histórias em quadrinhos, comics, em contextos marcados por uma forte tensão política entre esquerda e direita. Mais especificamente, o que significa falar de uma linguagem associada aos Estados Unidos e que seria, para alguns, imperialista. É possível fazer uma arte crítica ao imperialismo? Então, eu me debrucei em 2 estudos de caso. Eu fui trabalhar com uma pequena cooperativa de artistas que defendiam a produção local brasileira em contraponto ao modelo norte-americano padronizado e que seria imperialista e em vias de monopolização do mercado. Essa pequena cooperativa, ela atuou no estado do Rio Grande do Sul durante basicamente os anos de governo de Leonel Brizola. Então eram artistas brasileiros como Júlio Shimamoto, Luiz Seidenberg, e também teve o envolvimento indireto de Maurício de Souza e Ziraldo, entre outros, que passaram a atuar tanto em defesa de políticas públicas a favor dos quadrinhos, como na promoção de quadrinhos produzidos por artistas nacionais. Eu peguei essa pequena iniciativa, muito pontual, e a comparei com a grande iniciativa do governo socialista do Salvador Allende, intitulada Quimantu, a grande editora do governo Allende, Quimantu, que vai dedicar uma divisão dentro da sua editora para as histórias em quadrinhos. Nós aqui, muitos devem conhecer provavelmente toda a discussão motivada pelo livro de Ariel Dorfman e Armand Matelar, intitulado Para Ler o Pato Donald, que é um livro meio paródico que fica se perguntando se é possível... no fundo, ele lança a provocação. Os quadrinhos Disney são imperialistas, enfim, é preciso derrubá-los e destruí-los. Esse livro, de certa forma, inspira esses quadrinhos de Quimantu. E aí eu vou fazer toda uma comparação em torno desses quadrinhos, mostrando e o amplo debate que eles suscitam em ambas as sociedades. Eles são discutidos na imprensa, são discutidos por intelectuais. Então, os quadrinhos nos anos 50 aos anos 70, fora Ariel Dorfman e Armand Matelar, enfim, Carlos Drummond de Andrade vai falar de quadrinhos, Gilberto Freire vai falar de quadrinhos, Raquel de Queiroz vai falar sobre quadrinhos, entre outros, enfim. Enrique Lin, que é um poeta também chileno, vai falar de quadrinhos. Então, o meu objetivo, no fundo, é tratar como que esses quadrinhos foram discutidos, abordados, disputados pela sociedade.
com vistas a percebê-los como efetivos agentes da história. A ideia é percebê-los como sujeitos que motivam paixões, motivam disputas, sentimentos, enfim, e são disputados por diversos agentes.